Fala pessoal, para vocês que não me conhecem, eu sou Atos Nolasco, sou criador de conteúdo aqui para a página Basta do Investidor e também criador da página O Jovem na Bolsa no Instagram. Antes da gente continuar com o vídeo, eu queria já pedir para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixar um joinha caso você gostou da ideia desse vídeo, que eu tenho certeza que o conteúdo vocês vão gostar bastante, beleza? Bom, então aqui vamos falar hoje sobre duas maneiras diferentes de se fazer valuation e que são elas, a avaliação intrínseca e a avaliação relativa. Bom, mas antes da gente falar um pouco de cada uma delas, né? Por que eu acho que todo mundo deveria assistir esse vídeo e entender mais sobre valuation, né? Porque um dos papas do valuation, que é o professor Damodaran, ele diz no livro dele a seguinte frase: um bom investidor é um investidor que não paga mais do que o preço justo por um ativo. Ou seja, a gente sabe aí que é muito importante para a gente investir na bolsa de valores, comprar ativos abaixo do seu preço justo para conseguir obter uma rentabilidade aí muito favorável a longo prazo. Bom, e também já avisar para vocês que toda a base desse vídeo foi retirada desse livro aqui que está na tela para vocês, que é o The Little Book of Valuation, que ele é do professor Damodaran, que eu já citei anteriormente aqui. E ele basicamente aí é o papa do valuation, ele tem muito conteúdo gratuito na internet também. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, entender mais sobre valuation, procura sobre esse livro, sobre esse cara, que eu tenho certeza que você vai sair um mestre do valuation depois de ler tudo e saber todo o conteúdo que ele tem para passar para a gente. Bom, então, como eu disse anteriormente, a gente tem basicamente duas metodologias diferentes para se encontrar o preço justo de uma empresa, né? O primeiro é a avaliação relativa, no qual a gente acha o valor justo de uma empresa fazendo comparações de indicadores com empresas diferentes, né? E o outro é a avaliação intrínseca, no qual a gente fala que o preço justo de uma empresa é o fluxo de caixa da empresa para sempre trazido a um valor presente. Ok, Atos, mas como fazer uma ou outra e quais são os prós e contras de cada uma delas? Fica aí que eu já vou contar tudo para vocês. Bom, começando pela avaliação relativa, aqui a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar empresas muito parecidas com a empresa que a gente quer achar o preço justo no mercado, ou se não, todas as empresas daquele setor, escolher um indicador e comparar as empresas entre si. Nas avaliações relativas, os dois principais indicadores que a gente utiliza é o PL e o EV sobre o EBITDA. Por quê? Como a gente quer saber o preço, se a gente tem um lucro da empresa e já tem o PL alvo, né, que a gente chama, a gente é só fazer uma regra de 3 ali, que é bem fácil de achar qual seria o preço justo. E o mesmo vale para o EV EBITDA, a gente já vai entender isso no detalhe já já. Além desses dois, a gente pode usar alguns outros indicadores, como o Price to Sales Ratio, que é o preço da empresa sobre as vendas totais, o AV to Sales, que é a mesma coisa, só que em vez de usar o preço, a gente usa o Enterprise Value, e também outro que é muito utilizado é o preço sobre valor patrimonial. Bom, então vamos exemplificar aqui para ficar ainda mais fácil para vocês. Vamos supor uma empresa teórica aqui, vamos chamar ela de XPTO3, que ela é negociada na bolsa, e que ela tem um par de mercado que é negociado ao PL de 15 vezes, né? E a gente acha que ela pode ser negociada ao mesmo preço sobre lucro de seu par de mercado. A gente sabe que a empresa XPTO ela tem um lucro por ação aí no último ano de R$2. Então, para a gente achar aí qual que seria o preço justo dela, utilizando essa metodologia da avaliação relativa, seria só a gente multiplicar o preço sobre lucro-alvo vezes o lucro por ação, que a gente vai achar ali qual que seria o preço-alvo da nossa empresa. Bom, e além da gente calcular isso com parte de mercado, a gente pode fazer a média do mercado. Então, vamos supor aí que a média do mercado ela é um pouco acima dessa empresa que a gente analisou e que a média do mercado é de 20 vezes o preço-lucro. Então, isso significa que o preço da nossa empresa XPTO, avaliada pela média do mercado, seria de 20 vezes 2, que seria então R$40. Outro modo que a gente pode usar também, a avaliação relativa, é se a gente estipula um múltiplo-alvo para a empresa. Então, vamos supor aí que a empresa XPTO ela tem um crescimento menor que seus pares de mercado, ela é uma empresa mais consolidada, então ela vai estar negociando aí com um PL menor do que seus concorrentes, uma vez que ela não tem um crescimento tão grande assim quanto os seus demais concorrentes. E vamos supor então que a gente acha que o PL justo dela é de 10 vezes o lucro. E como ela tem um lucro por ação de 2, o preço dela justo por esse múltiplo-alvo seria de R$20. Bom, já entendemos aí, vimos que um dos prós dessa avaliação relativa é que ela é muito fácil de fazer aí, né? O que a gente precisa é só do nosso múltiplo-alvo ali, ou do múltiplo do setor, ou múltiplo da empresa par.
do lucro por ação da empresa nos últimos 12 anos aí, que aí a gente vai conseguir aí já achar qual que seria o preço justo dela. Então, os principais prós dela aí é que você não precisa fazer um estudo muito aprofundado e também é muito fácil de achar, fazer esse valuation por essa comparação aí relativa. Bom, e um dos contras da avaliação relativa é que é muito difícil, às vezes, achar empresa do mesmo setor que sejam par. Então, por exemplo, mesmo que Magazine Luiza e Via Varejo estejam no mesmo setor, sejam empresas muito parecidas, elas ainda têm uma diferença ali gritante que faz com que essa avaliação por par não funcione tão bem. E também, às vezes, porque não tem outra empresa na bolsa do mesmo setor. E isso faz com que seja difícil achar qual seria o preço justo por esse método. E também outros pontos negativos é que se você for comparar o PL de uma empresa de crescimento e uma empresa consolidada, vai dar uma diferença grande aí, então não vai funcionar. E também quando você vai usar o preço ou valor patrimonial, se uma empresa tem um ROI alto e a outra tem um ROI baixo, ele também não vai funcionar muito bem. Bom, e já a avaliação intrínseca aí, que é um dos modelos que a gente mais ouve de falar sobre valuation, que também é o mais exato, o mais complicado de fazer, é o de fluxo de caixa descontado. Para a gente fazer isso, a gente tem duas metodologias diferentes e o primeiro é o fluxo de caixa livre para a empresa aí, que é o mais utilizado. O fluxo de caixa livre para a empresa, a gente vai calcular ali quanto que vai sobrar para a empresa para ela pagar todos os seus financiadores, sejam eles de recursos próprios, por meio de sócios, ou recursos de terceiros via empréstimos e financiamentos com bancos ou debêntures aí no mercado de crédito. A forma do fluxo de caixa livre para a empresa, ou do inglês FCFF, Free Cash Flow to Firm, é bem facinho. É só a gente achar o NOPAT, que é ali o lucro operacional, menos os impostos, né? O EBIT menos os impostos, mais a depreciação, menos a variação do NCG, menos o CAPEX. Bom, e de onde que surgiu essa fórmula, né? A gente quer saber quanto que vai sobrar para a empresa de dinheiro para ela pagar ali todo mundo que ela precisa pagar, né? Bom, então por que a gente chega ali no NOPAT e a gente soma a depreciação, tira a variação do NCG e tira o CAPEX? Bom, a depreciação a gente vai somar ela porque ela saiu lá nas despesas. A depreciação ela é uma despesa ou custo, só que ela não tem efeito caixa, ou seja, a gente não vai pagar a depreciação para alguém, mas ela tem um efeito contábil. Então a gente tem que voltar ela para o nosso cálculo, porque ela vai estar ali no nosso caixa, a gente não vai pagar ela. E já o CAPEX e a variação do NCG é quanto que a gente vai estar investindo nas operações da empresa, então quanto que a empresa vai estar reinvestindo nela própria, então a gente precisa de tirar isso do caixa, porque esse dinheiro não vai ser para pagar os acionistas, nem quem a empresa deve, vai ser pagado para a própria empresa reinvestir nela. Bom, e depois da gente estimar esse fluxo de caixa aí para a empresa, né, o fluxo de caixa livre para a empresa dos próximos 10, 5, 20 anos e também estimar a perpetuidade, a gente vai ter que trazer tudo a um valor presente, né? Essa taxa do valor presente, ela se chama VAC ou WACC, que significa Weighted Average Cost of Capital, traduzindo aí para o português, custo médio ponderado de capital. O VAC, ele é bem fácil de calcular, vou deixar a fórmula aqui para vocês, que ele é o custo da dívida vezes o peso da dívida, mais o custo do equity vezes o peso do equity. O peso do equity e o custo do equity é a relação ali de quanto da dívida da empresa vem com bancos e debêntures e qual que é a parte ali que é dos acionistas, né? Enquanto o custo da dívida é quanto que a empresa ela paga em média em seus empréstimos de financiamento, e o custo do equity ele é calculado por meio do CAPM, que eu já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal da Base do Investidor. Vou deixar aqui, que é só vocês irem lá e ver que eu explico tudo direitinho sobre o CAPM. Bom, e depois de trazer todos esses fluxos aí a valor presente, a gente vai ter ali o que a gente chama de Enterprise Value. E aí é só a gente subtrair a dívida líquida da empresa, a gente vai achar o valor total da companhia dividido pelo número de ações, a gente vai ter o preço justo por ação. Bom, outra metodologia aí de fluxo de caixa descontado é o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido, né? Que vem traduzido do inglês Free Cash Flow to Equity. Ele não é muito utilizado no mercado porque ele tem algumas complicaçõezinhas a mais, mas vou continuar explicando eles aqui para você. Para a gente achar o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido ou para os acionistas, é só a gente pegar o lucro líquido, somar a depreciação, menos o CAPEX, menos a variação do NCG, mais as dívidas líquidas da empresa, né? Essas dívidas líquidas da empresa seria quanto que a empresa captou de dívida, menos quanto ela pagou ali do principal e de juros.
E uma diferença também para o fluxo de caixa livre para a empresa é que, em vez da nossa taxa ser o VAC, ele vai ser só o que a gente chamou lá do CAE, né? Então vai ser mais fácil ali a gente calcular essa taxa para trazer tudo a valor presente. Bom, mas entre os dois, qual é melhor, né? Eu prefiro usar o fluxo de caixa livre para a companhia, que é o mais utilizado aí no mercado, porque no fluxo de caixa para o acionista, no FCFE, a gente precisa de estimar ali a captação líquida por ano. Isso é muito difícil a gente estimar isso, então eu prefiro normalmente fazer pelos fluxos de caixa livre para a empresa. Bom, e quais são os prós e os contras da avaliação intrínseca como um todo? Um dos prós é que você consegue colocar muito mais coisa dentro do seu modelo, então você consegue estimar várias coisas, e isso faz com que você possa ter uma precisão maior ao fazer o valuation ali do seu ativo. Outro ponto bastante positivo é que você pode fazer um modelo e ir adaptando ele ao longo do tempo ali, né? Então, se houver uma mudança aí muito forte no setor da companhia, é só você ali no seu modelo mudar algumas coisas na sua planilha do Excel, que aí você já vai ter ali o novo preço justo da empresa de um jeito bastante rápido. Bom, e um dos pontos negativos da avaliação intrínseca é que você precisa investir muito tempo para fazer o valuation de uma empresa e também precisa de bastante técnica, não é uma coisa fácil assim que você consegue aprender da noite para o dia. Então, realmente é sentar a bunda na cadeira, começar a planilhar, começar a precisar de informação, que aí sim você vai conseguir fazer de um jeito mais assertivo, e isso também toma tempo, é um pouco difícil, não é todo mundo que consegue fazer isso. Outro ponto também, que é um ponto que eu não gosto muito da avaliação, é que normalmente os modelos de fluxo de caixa descontado, eles são muito sensíveis à perpetuidade, né? Então a gente vai estimar ali por 5, 10 anos e depois a gente vai colocar todo o valor na perpetuidade, e ali se você muda 1,5% no valor da empresa, né? Quanto que ela vai crescer por ano para sempre, isso pode dar uma diferença grande ali no seu preço justo. Bom, pessoal, então é isso sobre os nossos modelos aqui de avaliação. A gente já aprendeu aí como fazer uma avaliação relativa, uma avaliação intrínseca, quais são os prós e os contras de cada um delas. E se ficou alguma dúvida aí nesse vídeo, me manda uma mensagem lá no Instagram, me chama lá que a gente troca uma ideia. E também tem a nossa mentoria da Basta do Investidor, se você quiser aprofundar mais no assunto, que a gente vai estar explicando isso para vocês. Então fiquem ligados aí que quando a gente abrir a nossa mentoria, vocês podem estar sabendo tudo, como fazer sua própria avaliação intrínseca aí, pelos métodos de fluxo de caixa descontado, que aí você vai se tornar um investidor muito melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.